O livro de Apocalipse é cercado de mistérios, com mensagens que parecem estar escondidas entre símbolos e visões poderosas. Um dos pontos mais impactantes surge no capítulo 13, quando João menciona a marca da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13:16. O que essa marca significa? Como ela se conecta ao propósito divino para o fim dos tempos? Este é apenas um dos segredos que exploraremos hoje. Antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber conteúdos incríveis sobre as histórias e revelações bíblicas todas as semanas. Agora, prepare-se para descobrir os 10 segredos do Apocalipse que poucos compreendem. Os 7 selos, descritos em Apocalipse 6 e 7, representam uma sequência de eventos que desvendam o juízo de Deus sobre a terra. Cada selo traz algo novo e poderoso, desde conquistas até catástrofes, culminando na renovação divina. Quando o primeiro selo é aberto, vemos um cavaleiro em um cavalo branco, frequentemente interpretado como a vitória do Evangelho, ou por outros, como um símbolo de engano. Essa dualidade é o que torna o Apocalipse tão enigmático. Os selos seguintes introduzem temas ainda mais sombrios: guerra, fome e morte, mostrando a intensidade dos desafios que antecedem o juízo final. No entanto, o quinto selo apresenta um momento emocionante e cheio de esperança: as almas dos mártires clamando por justiça. Essa visão conecta diretamente o sofrimento humano ao plano maior de Deus. O sexto selo revela sinais cósmicos de transformação: terremotos, estrelas caindo do céu e o sol se tornando negro como um saco de crina. Esses eventos simbolizam a transição para algo novo, uma purificação que antecede a chegada do reino de Deus. Já o sétimo selo, ao ser aberto, traz um silêncio profundo no céu, uma pausa que antecede os julgamentos finais. Esse silêncio é um dos momentos mais misteriosos do Apocalipse, sugerindo tanto a reverência quanto a expectativa do que está por vir. Os 7 selos, em sua totalidade, não são apenas sobre destruição, mas também sobre esperança, mostrando que o plano de Deus sempre culmina em redenção e restauração. Entre as visões mais conhecidas do Apocalipse, os 4 cavaleiros representam forças que moldam e transformam a história. O primeiro cavaleiro, em um cavalo branco, é cercado de interpretações. Alguns o veem como o símbolo do Evangelho sendo levado ao mundo, enquanto outros acreditam que ele representa engano ou a ascensão de um poder dominador. Essa ambiguidade reflete o estilo enigmático do Apocalipse, que frequentemente mistura juízo e redenção. O cavaleiro do cavalo vermelho surge logo depois, trazendo guerra e destruição. Ele representa a quebra de toda a paz, uma realidade que a humanidade enfrenta continuamente. É uma lembrança de como a guerra não é apenas um evento físico, mas também um reflexo das divisões espirituais e morais que afastam o homem de Deus. O cavaleiro do cavalo preto, que carrega uma balança, traz fome e desigualdade. A balança é um símbolo poderoso de como os recursos do mundo são mal distribuídos, algo que ecoa até os dias atuais. Apesar da calamidade, há um detalhe significativo: a ordem para não danificar o azeite e o vinho, o que alguns interpretam como uma manifestação do controle soberano de Deus, mesmo em tempos de escassez. Por último, o cavalo pálido é o mais aterrorizante, trazendo morte e o inferno consigo. Ele mostra que a humanidade está sujeita a consequências, mas também aponta para a transitoriedade desses eventos. Afinal, o Apocalipse não termina na destruição, mas sim na restauração completa sob o domínio de Cristo.
A marca da besta é um dos segredos mais fascinantes e temidos do Apocalipse. Em Apocalipse 13, 16, 17, é descrito que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Muitos estudiosos acreditam que ela simboliza uma escolha espiritual, em que a humanidade decide entre seguir a Deus ou se submeter a um sistema de valores corruptos e controlado por forças malignas. A questão é, essa marca é literal ou representa uma submissão total ao pecado? O impacto desse segredo vai além do físico ou financeiro. Ele reflete o estado do coração humano. Ao escolher a marca, as pessoas abrem mão de sua liberdade espiritual e se alinham com aquilo que rejeita a Deus. Essa escolha está profundamente ligada à identidade, pois aqueles que resistirem à marca são descritos como tendo o nome de Deus em suas testas, em contraste com a marca da besta. A profecia também é um lembrete de que haverá momentos em que a fidelidade a Deus será posta à prova. Imagine um cenário onde seguir a Cristo exige renúncia total às conveniências do mundo. Esse conflito não é apenas futuro, é algo que já se reflete nas pequenas decisões diárias que moldam nossa lealdade ao Criador. Por mais assustadora que a visão da marca da besta possa parecer, ela é acompanhada de uma promessa. Aqueles que resistirem, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro, receberão uma recompensa eterna. Isso reforça que no centro do Apocalipse está uma mensagem de esperança e triunfo para os que permanecem fiéis. Apocalipse 7 apresenta a visão dos 144 mil selados, descritos como um grupo especial que pertence exclusivamente a Deus. Eles vêm das 12 tribos de Israel, mas o número também pode ser interpretado simbolicamente, representando a totalidade dos redimidos. A exclusividade deles é reforçada pela descrição. São puros e seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Este segredo carrega um forte simbolismo sobre pertencimento e fidelidade. Os 144 mil são marcados como propriedade de Deus, diferenciando-se daqueles que possuem a marca da besta. Isso mostra que a escolha de estar ao lado de Deus não é apenas uma decisão momentânea, mas um compromisso que reflete em toda a vida. Alguns estudiosos interpretam o número de forma literal, enquanto outros veem nele um significado espiritual, indicando a plenitude dos salvos. A questão que permanece é: o que significa ser contado entre esses selados? Seria uma referência à pureza espiritual ou uma chamada para resistir ao sistema corrupto do mundo? Independente da interpretação, a visão dos 144 mil serve como inspiração para aqueles que buscam viver em obediência e santidade. Ela reforça a ideia de que Deus conhece cada um dos seus escolhidos e os preserva em meio às tribulações. O que pode parecer um número pequeno diante da vastidão da humanidade simboliza, na verdade, a preciosidade de cada alma diante de Deus. A Babilônia, descrita em Apocalipse 17 e 18, é um símbolo de corrupção, idolatria e luxúria. Ela é chamada de a grande prostituta e representa um sistema mundial que se opõe a Deus. Sua riqueza e poder são sedutores, mas sua queda é inevitável, mostrando que nenhum sistema humano que desafie a Deus pode prevalecer. Sua destruição é acompanhada por lamentações de reis, mercadores e navegadores, que perderam suas riquezas e luxos. Isso reflete como a ganância e o apego ao material podem levar à ruína espiritual. É um alerta para aqueles que colocam sua confiança nas coisas passageiras do mundo, ignorando os valores eternos. E Babilônia também é descrita como responsável pelo sangue dos profetas e santos, simbolizando a perseguição que o povo de Deus enfrenta ao longo da história. Porém, sua queda é motivo de júbilo no céu, pois marca o triunfo da justiça divina sobre a corrupção terrena.
Para os cristãos, o segredo da Babilônia é um lembrete poderoso de que o julgamento de Deus é inevitável, mas também justo. Ele destrói o que é corrupto para estabelecer seu reino de verdade e justiça. Essa visão inspira aqueles que sofrem injustiças a perseverarem, confiando que Deus vindicará os seus no tempo certo. As duas testemunhas de Apocalipse 11 são figuras misteriosas que profetizam durante um período de grande tribulação. Vestidas de pano de saco, elas simbolizam arrependimento e luto. Alguns acreditam que representam indivíduos específicos, como Moisés e Elias, enquanto outros defendem que são um símbolo do testemunho fiel da igreja. Durante seu tempo de profecia, elas enfrentam oposição severa, mas recebem poder de Deus para realizar sinais e proclamar a verdade. Isso demonstra que, mesmo em meio às trevas, Deus capacita seu povo a ser luz. Porém, sua morte pelas mãos da besta parece uma vitória das trevas, mas apenas temporariamente. Após 3 dias e meio, as testemunhas ressuscitam, causando terror em seus inimigos. Esse momento reflete a vitória final de Deus sobre o mal e a certeza de que a morte não tem a palavra final. Elas são arrebatadas ao céu, simbolizando a recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis. O segredo das duas testemunhas é uma mensagem de coragem e perseverança. Ele nos ensina que, apesar da perseguição e aparente derrota, Deus está sempre no controle e a fidelidade será recompensada com vida eterna. O livro da vida, mencionado em Apocalipse 20:12, é um dos segredos mais poderosos e consoladores do Apocalipse. Ele contém os nomes daqueles que receberão a vida eterna. A visão do grande trono branco descreve que todos serão julgados, e apenas os cujos nomes estão escritos nesse livro entrarão na nova criação de Deus. Esse segredo desperta tanto esperança quanto reflexão. Ele destaca a importância de viver uma vida fiel e centrada em Cristo, pois é através dele que temos a garantia de que nossos nomes estarão registrados nesse livro. Não se trata de obras humanas, mas de uma entrega genuína ao Senhor e um relacionamento verdadeiro com Ele. A mensagem do livro da vida também desafia os crentes a permanecerem vigilantes. Ele nos lembra que nossas escolhas têm consequências eternas. Cada decisão, por mais pequena que pareça, reflete nossa caminhada com Deus e o compromisso de viver segundo seus mandamentos. Para aqueles que enfrentam dúvidas ou dificuldades, o livro da vida traz conforto. Ele garante que Deus conhece cada um de seus filhos pelo nome e que nenhuma força do mal pode apagar aqueles que lhe pertencem. É uma promessa de segurança eterna e uma motivação para perseverar até o fim. Em Apocalipse 20, o milênio é descrito como um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra. Durante esse tempo, Satanás será aprisionado e a paz e a justiça prevalecerão. Esse segredo tem gerado debates teológicos ao longo dos séculos. Alguns interpretam o milênio de forma literal, enquanto outros veem nele um símbolo do reinado espiritual de Cristo na vida dos crentes. O milênio é um contraste marcante com o caos e o julgamento descritos anteriormente. Ele representa um período de renovação e vitória, onde a justiça de Deus é plenamente manifesta. Para os crentes, é um vislumbre do que significa viver sob o domínio perfeito de Cristo, sem a influência do pecado e do mal. A libertação temporária de Satanás ao final do milênio, mencionada em Apocalipse 27, é outro ponto intrigante. Ela serve para provar a fidelidade daqueles que viveram sob o reinado de Cristo e para demonstrar a justiça de Deus ao derrotar o inimigo de uma vez por todas. Esse evento reforça a supremacia do plano divino, mesmo quando parece incompreensível.
Por fim, o milênio é uma promessa de que, apesar das dificuldades presentes, o futuro reservado aos que confiam em Deus é glorioso. Ele nos ensina que a vitória final pertence a Cristo, e seu reinado trará paz e justiça eternas. A visão da Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21, é uma das mais belas e inspiradoras do livro. Esta cidade celestial é apresentada como o lugar onde Deus habitará com seu povo para sempre. Ela desce do céu, adornada como uma noiva, simbolizando a união perfeita entre Deus e a humanidade redimida. A Nova Jerusalém é descrita com detalhes impressionantes: ruas de ouro, portões de pérolas e fundamentos feitos de pedras preciosas. Essas imagens transmitem a perfeição e a glória do lar eterno preparado para os fiéis. Mais importante do que sua aparência, no entanto, é a presença de Deus nela. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3. O segredo dessa cidade está em sua mensagem de restauração. Tudo o que foi perdido no Éden é agora plenamente restaurado. Não haverá mais morte, dor ou lágrimas. A Nova Jerusalém é um lembrete de que o sofrimento humano é temporário e um futuro glorioso aguarda aqueles que permanecem firmes em Cristo. Para os cristãos, essa visão é uma fonte de esperança inabalável. Ela nos ensina que as lutas da vida presente valem a pena, pois o destino final daqueles que seguem a Deus é um lugar de paz e comunhão eterna com o Criador. A segunda morte, mencionada em Apocalipse 20, 14 e 15, é talvez o segredo mais sombrio do livro. Ela representa a separação eterna de Deus, destinada àqueles que rejeitaram sua graça e escolheram seguir o caminho do pecado. O lago de fogo, onde Satanás, a besta e os falsos profetas são lançados, é o destino final de todo o mal. Esse segredo serve como um alerta poderoso. Ele nos lembra da seriedade do pecado e das consequências de rejeitar a salvação oferecida por Cristo. A segunda morte não é uma punição arbitrária, mas uma escolha consciente de viver separado de Deus. É o resultado da resistência à graça divina, mesmo diante das oportunidades de arrependimento. Por outro lado, o Apocalipse também destaca que a segunda morte não tem poder sobre aqueles que pertencem a Cristo. Em Apocalipse 2:11, Jesus diz: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte." Essa promessa reforça a segurança eterna para os fiéis, garantindo que eles jamais serão separados de Deus. O segredo da segunda morte nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e prioridades. Ele nos ensina que, embora o juízo de Deus seja justo, sua misericórdia está sempre disponível para aqueles que buscam redenção. É um convite a abraçar a graça de Cristo e garantir um lugar na vida eterna. O Apocalipse não é apenas um livro sobre juízo e destruição. É, acima de tudo, uma mensagem de esperança e renovação. Ele revela que, apesar dos desafios e mistérios que enfrentamos, Deus tem um plano perfeito para restaurar toda a criação. Cada segredo que exploramos aponta para a soberania de Deus e seu amor por aqueles que o seguem. Os eventos descritos no Apocalipse nos desafiam a refletir sobre nossas vidas e escolhas. Estamos vivendo para o que é eterno ou para o que é passageiro? A visão do trono celestial, a promessa da Nova Jerusalém e a garantia de vitória para os fiéis nos convidam a confiar plenamente em Cristo e a viver com propósito, sabendo que o fim das coisas é apenas o começo de algo glorioso. Ao encerrarmos esta jornada pelos 10 segredos do Apocalipse, lembre-se de que a Bíblia não foi escrita para causar medo, mas para oferecer direção e esperança.
Como está escrito em Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que dou a cada um segundo as suas obras. Essa promessa é um lembrete de que Jesus voltará e que a vida eterna é a recompensa para aqueles que perseverarem na fé. Por isso, fique firme, não importa as dificuldades que você esteja enfrentando. Lembre-se de que o Apocalipse não é o fim, mas o começo de uma eternidade ao lado de Deus. E se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, compartilhe, deixe o like e se inscreva para receber mais mensagens que edificam sua fé. Deus abençoe você.